Bom, pessoal, aproveitando aqui o embalo da noite, vou gravar mais um videozinho aí para vocês. Agora em relação a recondicionamento de alto-falantes, tá? Então aqui a gente tem uma carcaça pronta, né? Limpa, pronta para montagem. Já tem um kitzinho separado ali, a cola, né? Já vou falar sobre as colas. Primeiramente eu quero falar uma coisa assim que é muito difundida, assim. Primeiro, alto-falante recondicionado, presta ou não presta? Bom, isso varia muito. O que eu posso dizer é o seguinte, para não se enrolar, é que um alto-falante recondicionado com materiais genéricos, como aquele ali que eu vou usar agora, é, é quase certeza que não vai ter as mesmas características que o alto-falante original. Por quê? Porque o alto-falante ele funciona baseado numa interação de parâmetros, tanto elétricos quanto mecânicos. Então, o que é parâmetro elétrico? É bobina, né? Quantidade de voltas que tem no enrolamento, o diâmetro do fio, a altura de enrolamento, é, a potência do ímã, né? Que é o fluxo magnético do ímã, essa distância aqui do gap, né? Do entre-ferro, a espessura do anel polar. Tudo isso influencia no funcionamento do alto-falante, mas assim, isso aqui é fixo, isso aqui não vai ser mexido, né? Mas, por exemplo, a bobina, se você tira uma bobina original e já coloca uma bobina paralela, já não é a mesma coisa, né? Às vezes não vai bater a altura certinho, às vezes não tem o mesmo número de voltas, às vezes o fio é diferente, às vezes o formato do fio é diferente, tem bobina que é com fio quadrado, né? E as bobinas universais aí são com fio circular, então assim, é possível recondicionar um alto-falante e ficar bom? Sim, é possível, mas ele não vai ser mais o alto-falante que era originalmente. Então, se você pegar uma caixa específica e de um projeto específico e mandar recondicionar um alto-falante e botar esse alto-falante de novo na caixa, provavelmente vai dar errado. É aí que o pessoal se perde muito. Mas se você pegar uma carcaça, né, boa, às vezes, isso aqui não vale a pena, tá? Já vou adiantar. Alto-falante pequeno assim não vale a pena. Por que que eu estou fazendo? Porque eu tenho uma porção de alto-falante pequeno. Eu precisei comprar material para alto-falante maior. Eu já comprei tudo junto na internet para poder brincar aqui de montagem, né? Então, assim, se você tem uma carcaça boa, né? O que é uma carcaça boa? Uma carcaça que não está empenada, que tem um conjunto magnético legal, que vai servir de algum projeto para você, vale a pena recondicionar. Às vezes até mesmo uma carcaça de subwoofer, transformar num woofer, ou enfim, inventar alguma coisa, mas não vai ser mais o alto-falante original. Então, assim, o que que você vai precisar, né? Você vai precisar medir, né? Aqui a distância do polo aqui do conjunto magnético até a base da aranha, né? Ou aqui em cima ou aqui embaixo. Aí você vai ter que calcular o diâmetro da aranha. Você vai ter que calcular o pescoço da bobina para que o cone encontre a bobina. Você vai precisar calcular aqui a espessura do anel polar e fazer uma continha para descobrir o X máximo do alto-falante, que é a grossura daquele anel polar menos a altura de enrolamento da bobina dividido por 2. Por exemplo, aqui eu tenho 6 milímetros de enrolamento e aqui eu tenho mais ou menos 4 milímetros de anel polar. Então, 6 menos 4 dá 2 milímetros. Então, eu tenho 1 milímetro para cima e 1 milímetro para baixo. O X máximo desse alto-falante com essa bobina vai ser de 1 milímetro. Ou seja, já não é um alto-falante que serve para grave. Então, essa configuração aqui vai ser para um woofer, né? Para um alto-falante de médio grave, né? De médio ou médio grave. Se eu quisesse extrair grave de um alto-falante de 6 polegadas, eu precisaria de uma bobina longa, que é o caso desse alto-falante aqui, ó. Esse aqui eu não troquei bobina. Ele é centragem bobina original, de um mid-bass da Gradiente, né? Então aqui provavelmente tem uma bobina longa, né? E aqui só no toque a gente percebe que esse alto-falante ele tem mais excursão, né? Aqui já deu mais de 1 milímetro. Então, aqui, por mais que seja um alto-falante cone seco, é um alto-falante que, se forçar, ele desce. Aqui já não vai descer, por que que vai acontecer? Quando a bobina sair da ação do campo magnético, o alto-falante perde a força, né? Então, tu vai começar a injetar sinal e vai distorcer. Twitter, pessoal. Esse aqui é um Twitter original, esse aqui é um Twitter que eu tentei recondicionar, né? Funciona? Funciona. Consegui fazer funcionar. Mas assim, o Twitter é uma coisa muito sensível. Então,
Não vale a pena, tá? Não vale a pena. Eu tentei aqui porque esse aqui é um Twitter bonito, ele tem um conjunto magnético grande, né? Pra Twitter, ó. Eu tentei fazer aqui alguma coisa para botar numa caixa que eu tô construindo, mas ele ficou com um agudo bonito, mas muito baixo, muito baixo. Tipo, desse para esse dá uns 5 dB de diferença. Esse aqui deve dar alguma coisa em torno de 85, né? Que é uma sensibilidade até razoável com o Twitter residencial. Só que esse aqui, o original, dá praticamente 90 dB. Esse aqui é um bom Twitter. Esse Twitter aqui é de uma caixa BS80 da Gradiente, né? Então, esse Twitterzinho aqui é um Twitterzinho bacana. Se eu tivesse outro desse, eu instalaria. Tem um agudo muito bonito, né? Apesar de ser uma caixa bem simples da Gradiente, ela é um alto-falante de qualidade. Então, aqui para a montagem do alto-falante, você vai precisar fazer todas as medidas, né? E depois de escolhido a centragem, né? A centragem, a bobina, por exemplo, aqui eu vou botar a bobina, né? Vou botar a bobina aqui. Eu vou calçar ela com os papelzinhos aqui no, no polo, né? Vou vir com a centragem. Começar a montar o quebra-cabeça. Aí eu vou ter que ajustar aqui a altura certinho, né? Porque assim, ó, o meio do enrolamento tem que ficar justamente no meio do anel polar, né? Ele tem que ficar, por exemplo, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Essa parte do cobre ali, ó, essa parte do enrolamento, ela tem que bater no meio dessa chapa de ferro, né? Para ele ficar bem centrado, tanto para cima quanto para baixo, para não ter distorção no som, senão não fica legal, né? Depois de ajustado aqui eu colo, né? Faço a colagem da aranha, passo um pouquinho dessa cola, essa cola preta aqui é uma cola para alto-falante, né? Eu passo a cola em volta ali, colo a aranha com essa cola aqui, e depois eu venho com essa cola bicomponente, né? Uma cola catalisada, passo aqui em volta da centragem da bobina, não passo o catalisador ainda, venho com o cone, né? Monto o cone aqui certinho, posiciono, monto o cone aqui, passo mais cola aqui em volta, né? E vem com esse outro produto aqui, que é um catalisador. Normalmente vem esse dosador. Eu ponho aqui o catalisador com o dosador e a cola seca automaticamente, né? Então aqui antes de colar aqui eu preciso colar a borda, não esqueci, tem que colar a borda. Aí tem uns acabamentos, né? É bem simples a montagem, não tem nada de difícil, né? É uma coisa simples. Tem que se atentar em centrar a bobina, né? Tanto calçar ela aqui para não ficar raspando, quanto a altura do enrolamento, que é o principal. É que o pessoal se perde às vezes de colar o cone espremido ou a bobina muito alta e o alto-falante não presta, né? E depois de montado, aí para saber como é que o alto-falante vai se comportar, tem que tirar os parâmetros TS de novo, né? Se for querer usar na região de grave, né? Se quiser usar com médio grave, né, acima de 200 Hz, aí põe um filtro passa alta numa caixinha selada, todos eles vão tocar legal, né? Mas se quiser usar como alto-falante de grave, aí o ideal é extrair os parâmetros novamente, né, para poder calcular uma caixa ideal para eles, né? Então, a princípio é isso. Recondicionamento de alto-falante não é uma coisa difícil, é uma coisa aqui relativamente fácil. Fica bom, tá? Fica bom. Alto-falante recondicionado não é pior nem melhor que alto-falante novo. Se for bem feito, ele fica tão bom quanto novo, porém com características diferentes, né? Ele já não é mais o mesmo. Se você tem um par, por exemplo, e um queimou, você vai mandar recondicionar o outro, vai ficar ruim, porque vai ficar um diferente do outro, né? Então é aí que o pessoal se perde, né? É isso aí. Quer recondicionar, tem em mente que vai ser outro produto, né? Não vai ser mais a mesma coisa. Vale a pena financeiramente? Para alto-falante pequeno não vale, assim, foi tipo um alto-falante desse aqui, sei lá. É que assim, isso aqui tu não consegue mais comprar hoje, né? Se for procurar no Mercado Livre um alto-falante de 6 polegadas com suspensão rígida, o pessoal já pede uma fortuna. Pega uns Novik da vida aí, que é equivalente a isso aqui, o pessoal pede aí R$ 100, R$ 200 num par, todo velho, todo arrebentado. Aqui eu tenho um parzinho novinho, eu gastei, sei lá, 20 pila pra montar isso aí, né, de material. Então pra mim valeu a pena. Pra quem quer ter esse tipo de alto-falante, né? E isso aqui tem aplicação, né? Tipo,
Pode ser colocado num carro antigo, né? Já orna legal. Pode ser feito caixinhas de sonorização ambiente, sonorização de pequenos PA. Ele tem uma aplicação, né? O como era originalmente com a borda de borracha da Gradiente, não era um alto-falante muito interessante. Aqui já ficou algo mais interessante. Então é isso aí, pessoal. 10 minutinhos de vídeo. A ideia era isso, né? Apresentar aqui o recondicionamento do alto-falante. Eu vou montar esse alto-falante aqui e vou fazer uma segunda parte do vídeo com ele montado, tá?